Eu gostaria... Aleluia. Eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? É motivo de alegria, é motivo de prazer nós estarmos na presença do Senhor, para que juntos possamos adorar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Espírito Santo, amado Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer e enaltecer a beleza da tua santidade, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua casa, para poder oferecer a ti o nosso louvor e a nossa adoração, podermos expressar a nossa gratidão a ti por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. E neste momento, Senhor, estaremos aqui ministrando a tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que no nome santo e precioso de Jesus, que a tua santa, doce, bendita palavra, ela possa encontrar lugar nos nossos corações, como a boa semente plantada na boa terra, que dará frutos e frutos a 100 por 1, Pai. Que o Senhor abra o entendimento do teu povo, que o coração esteja aberto, que os ouvidos estejam atentos àquilo que o teu Espírito Santo continuará falando conosco nesta manhã, Senhor. Que por sua graça e por sua misericórdia eu possa ser, Pai, um canal, um instrumento vivo em tuas mãos, para que a tua palavra seja lançada como uma flecha que acerta o alvo, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, porque de mim não tenho nada, Senhor, mas o Senhor é o dono da palavra, a palavra viva, eficaz, penetrante, cortante. Pai querido, opera milagres nesta manhã, porque o Senhor conhece cada vida que aqui adentrou, o Senhor conhece cada necessidade, o que o teu povo precisa ouvir nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós oramos, nós pedimos e clamamos para que tudo aquilo que seja contrário, todo ladrão da palavra, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler com os irmãos o versículo tema deste mês, que é o Salmo de número 91, versículo de número 7. Uma palavra muito conhecida, mas uma promessa poderosa, uma promessa grandiosa e eficaz sobre as nossas vidas. Amém? Nós estamos no mês onde estamos falando sobre derrotarmos gigantes, né? Os gigantes que têm assolado as nossas vidas, os gigantes que têm muitas vezes trazido dor, sofrimento sobre nós. E essa palavra, ela é uma palavra poderosa, é uma promessa da parte do Senhor para nós, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e você lesse esse versículo para ela, amém? Leia para essa pessoa que está do seu lado e declare isso sobre a vida dessa pessoa. Amém, queridos? Amém? Você crê, você toma posse dessa palavra, você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Pode se assentar. O tema que o Senhor colocou no meu coração é derrubando os gigantes, quando os desafios parecem maiores do que nós, mas nunca são maiores do que Deus. Amém? Entenda essa verdade. O inimigo, ele sempre vai fazer com que você acredite que o seu gigante é maior do que o seu Deus. Quando ouvimos falar de gigantes, queridos, geralmente nós pensamos no gigante mais conhecido da Bíblia, Golias.
Mas entenda uma coisa: existem alguns gigantes que não têm rosto. Existem alguns gigantes que são sutis e que muitas vezes eles vão se apresentar de forma sorrateira. Existe o gigante da espera, da esterilidade, do medo, da frustração, das perdas, das impossibilidades, das decepções e das crises. Existem muitos gigantes, queridos, que eles não atacam o nosso corpo diretamente, mas eles atacam a nossa fé, a nossa esperança e principalmente a nossa confiança em Deus. E é por isso que muitas pessoas, elas não são derrotadas pelo gigante. Elas são derrotadas antes mesmo pela desistência. Hoje nós vamos aprender como Deus continua derrubando os gigantes das nossas vidas. E entenda que para cada gigante que nós vamos falar aqui hoje, existe um posicionamento que depende de mim e de você. Porque milagres, eles são liberados aonde existe fé, obediência e perseverança. Entenda isso. Não importa o tamanho do gigante que você esteja enfrentando na sua vida, mas quando você usa essas armas, nenhum gigante pode resistir diante de você. Quando você usa a fé, a obediência e a perseverança, o gigante cairá diante de você. Amém? O primeiro gigante que eu quero falar nesta manhã é um gigante muito difícil de se enfrentar. É um gigante que judia muitas vezes da gente. É o gigante da espera. No texto de Gênesis, capítulo de número 15, nós vamos ver a história de Abraão, o pai da fé. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Então Abraão disse ao Senhor: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui nós vamos ver uma promessa linda que Deus faz a Abraão. Mas entenda uma coisa, querido: Deus prometeu um filho, mas esse filho não veio no dia seguinte. Esse filho não veio na semana seguinte. Esse filho não veio no ano seguinte, nem depois de 5 anos. Este filho demorou décadas para vir. O gigante de Abraão não era um grande exército. O gigante de Abraão era o relógio, era o tempo, era a esterilidade da sua mulher. Era olhar para Sara e ver a impossibilidade. Era olhar para si mesmo e ver a velhice cada vez mais chegando. Querido, entenda uma coisa. Abraão, ele teve que lutar contra pensamentos como: será que Deus se esqueceu da promessa? Será que eu entendi errado o que Deus disse? Será que vai acontecer mesmo? Isso não lhe parece às vezes familiar? Se tem algo que judia da gente, queridos, é a espera. Eu já vivi fases na minha vida aonde eu cheguei a olhar para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, já estou cansada dessa prova. Senhor, já estou cansada de acordar dia após dia
e viver sempre o mesmo problema. E eu lembro que eu chorava, eu clamava, eu gritava e eu dizia para o Senhor: Senhor, mas basta uma palavra sua. E eu creio que esse quadro vai mudar. Mas para viver a mudança eu tive que esperar muitos anos. Às vezes você pode ter entrado aqui e às vezes você também está vivendo o tempo da espera. E a espera, ela é angustiante, meu querido. E quando a espera se prolongou, Abraão e Sara tentaram ajudar Deus através de Agar. Porque uma das maiores tentações da espera é querer resolver sozinho aquilo que Deus prometeu fazer. Às vezes queremos dar um jeitinho. Às vezes queremos fazer do nosso jeito. Às vezes cansamos de continuar posicionados, aguardando aquilo que Deus quer. E vamos lá e fazemos com as nossas próprias mãos. Agora, o posicionamento que nós precisamos ter diante da espera. A fé nos ensina que não devemos acreditar apenas por alguns dias naquilo que foi prometido. Traga a sua memória. Eu tenho certeza que você tem promessas que Deus já falou com você há muitos anos. E muitas vezes você até hoje está esperando isso se cumprir. Então entenda que não é só acreditar por alguns dias, mas é continuar crendo diante das circunstâncias. Porque a fé é continuar acreditando quando não existe nenhuma evidência visível de que a promessa está se aproximando. Isso é fé. Lembra lá de Eliseu, quando ele olha para o seu servo e ele fala: vai lá, vai olhar. E ele fala: Senhor, não há a não ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Às vezes até existem sinais, e às vezes pequenos, mas que às vezes você não tem se dado conta do que Deus tem feito. Às vezes você está tão embaraçado nas situações e nas circunstâncias, que você às vezes não consegue ver os pequenos sinais. E às vezes você fica olhando para tudo que está ao teu redor, e isso muitas vezes vai roubando a sua fé. Todos os dias Abraão acordava e via o mesmo cenário. Sara continuava estéril, os anos continuavam passando, seu corpo envelhecia e nada parecia mudar. Mas ele decidiu não permitir que sua realidade presente fosse maior do que a palavra que Deus havia liberado. Entenda isso. As circunstâncias que você está vendo, as dificuldades que você está enfrentando, elas nunca serão maiores do que a promessa. O gigante da espera, ele tenta produzir 3 coisas em nós. Primeiro, o desânimo, porque realmente o tempo desgasta. O tempo faz muitos abandonarem seus sonhos, seus ministérios, casamentos e as promessas. Mas Abraão decidiu permanecer. A ansiedade faz o homem querer produzir com as suas próprias mãos aquilo que Deus prometeu entregar. Por isso na história surgiu Agar. Toda vez que tentamos acelerar a promessa de Deus, nós criamos problemas que Deus nunca planejou. Até hoje, meus irmãos, nós vemos o resultado dessa escolha. Até hoje a gente vê o conflito que existe da Palestina com Israel, toda a perseguição que Israel vive ali. Os descendentes dos filhos de Agar, os ismaelitas contra os israelitas, até hoje.
e a incredulidade, o inimigo sempre tentará convencer você de que Deus se esqueceu. Mas a demora de Deus, entenda uma coisa, não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. É Deus te preparando para viver algo maior. É Deus te forjando. É Deus lapidando você para que você viva e esteja preparada para viver aquilo que Deus tem reservado para você. Quem vence o gigante da espera, aprende a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não consegue entender o calendário dele. Pega essa chave aqui agora, queridos. Deus não prometeu rapidez, Deus prometeu fidelidade. Nada muda isso. Nada muda a essência de Deus. Deus é fiel. Deus é sempre fiel. As coisas podem não acontecer no teu tempo, no tempo que você espera, mas as coisas irão acontecer, porque fiel é aquele que prometeu. O segundo gigante, o gigante do impossível. E aqui eu quero falar desse gigante muito conhecido, que é Golias. Quando Davi ele vai enfrentar Golias, todos nós conhecemos a história. Golias ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era experiente, ele era forte e principalmente intimidante. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. O gigante não era apenas grande, ele era especialista em produzir medo. Foi a principal arma que Golias usou. Golias intimidava o povo. E o inimigo, ele também faz isso. Ele tenta convencer você de que o seu problema é maior do que Deus. Irmãos, quando a gente está vivendo uma situação, e às vezes a gente acha que não tem saída para aquilo, que a gente acredita que não vai ter solução para aquele problema, nós ficamos tão tomados por aquele sentimento de medo, por aquele sentimento de impossibilidade, que a gente começa a acreditar e ver o gigante muito maior do que ele é. Você começa a olhar para a circunstância que você está vivendo e você começa a acreditar que realmente é impossível vencer aquilo. Mas é porque nós somos dominados. Entenda uma coisa, o seu cérebro, ele foi feito para resolver problemas. E quando nós não resolvemos problemas, isso gera um distúrbio no nosso cérebro. Isso gera uma distorção, porque o nosso cérebro foi feito para resolver. Mas quando a gente foge, ou quando a gente começa a criar um gigante maior do que ele é, nós começamos a entrar em crise. E é como se nós estivéssemos numa areia movediça. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham que resolver aquele problema que estava ali todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, assolando eles. Mas em vez de resolver o problema, em vez de ir lá e dar um basta naquilo, o povo foi recuando, o povo foi recuando, o povo foi se acovardando, o povo foi se deixando ser intimidado. Entenda isso, querido, não deixe o problema fazer isso com você. Não deixe o problema te paralisar. Porque quando o problema ele te paralisa, ele acaba fazendo com que você fique como se fosse numa areia movediça.
e você vai afundando cada vez mais na situação. Davi enfrentou 3 desafios. Primeiro, a ameaça do gigante. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo é especialista é em amedrontar. O inimigo sempre tenta nos vencer pela intimidação. O que a palavra do Senhor diz? Que ele brama ao nosso derredor como um leão. É pura intimidação, querido. E ele sopra nos nossos ouvidos os seus dardos inflamados. Você não vai conseguir. É impossível. Você não dá conta. Isso vai te destruir. Davi teve que enfrentar o desânimo das pessoas. Teve que enfrentar todo aquele exército amedrontado. Teve que enfrentar a afronta do seu próprio irmão. Quantas vezes as pessoas que poderiam nos ajudar, que seriam as pessoas que poderiam mais nos dar força, muitas vezes são elas que muitas vezes lançam palavras de desânimo. Irmãos, a minha irmã, ela ficou 12 anos separada do marido dela. 12 anos. E eu confesso que eu fui uma dessas vozes para trazer desânimo. Eu cheguei para ela algumas vezes e disse assim: Fabiane, desiste. Fabiane, os anos estão passando. Minha irmã, você é tão linda. Minha irmã, procura outra pessoa. Minha irmã, segue sua vida. Mas ela permanecia ali, orando pela restauração do casamento dela. Orando para que Deus restaurasse o casamento dela. Ela vinha no altar, ela trazia o dízimo em nome da família dela. Ela colocava a mesa, ela colocava o lugar dele na mesa. E Deus restaurou o casamento dela. Não deixe as vozes contrárias te desanimarem. Não deixe aquelas vozes que muitas vezes vêm falar: não, realmente está muito difícil. Olha, se eu fosse você, eu desistia. Não, olha, para de tentar. Para de tentar porque não está dando certo. Não dê ouvidos. E o risco que ele viveu também. Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas Davi entendeu uma coisa: não posso lutar usando aquilo que não faz parte de quem Deus me fez para ser. Não use armas de outras pessoas. Não use estratégias de outras pessoas. Não use opiniões de outras pessoas. O que Deus tem para você é para você. Eu estava vendo o jogo, né? E vendo alguns comentários depois do jogo. E vi, né, uma postagem falando do Hendrick. Quando o Vini Júnior fez o gol, e ele estava no banco de reservas, e ele foi lá e abraçou o Vini Júnior e levantou ele, comemorou o gol. Sabe quem faz isso, irmãos? É quem tem convicção de que aquilo que é seu, ninguém tira. É quando você consegue celebrar a vitória do outro, sabendo que a sua também vai chegar. Não é você cobiçar, às vezes, o que o outro está vivendo, mas é você se alegrar com a vitória do outro, porque quando você se alegra com a vitória do outro, querido, e a inveja não toma conta do teu coração, a tua vitória também vai chegar, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar de você. Você crê nisso? Amém? O posicionamento que derruba o gigante da intimidação. Davi não venceu Golias no campo da batalha. Ele venceu Golias dentro do seu coração primeiro. Porque o verdadeiro objetivo de Golias não era matar Israel, era paralisar Israel através do medo.
Golias gritava todos os dias, o inimigo ainda faz isso. Ele continua lançando pensamentos de derrotas, palavras de medo, circunstâncias assustadoras. O gigante tenta convencer você de que é impossível. E Davi nos ensina 3 posicionamentos. Não aceite a identidade que o medo tenta impor a você. Todos viam ali um menino, mas Deus via já o rei. Quem você acredita que é, determina onde você vai chegar. Como você se enxerga, como você se olha. É isso que vai determinar até onde você consegue ir. Davi entendia que ele era um escolhido de Deus. Davi entendia que sobre ele havia uma grande promessa. Não use armaduras que Deus não te deu. Deus não te deu. Davi rejeitou a armadura de Saul, porque quem tenta ser outra pessoa, perde a autoridade que Deus te deu. Você não é clone de ninguém, você é único. Você é único, você é única. Não tente copiar ninguém. Não tente usar estratégias de ninguém. Não tente ocupar um lugar que não é seu. A vitória acontece quando permanecemos na identidade que Deus nos entregou. O seu jeito de ser é único. O seu chamado é único. O seu jeito de pregar, o seu jeito de falar, o seu jeito de cantar é único. E tudo que o inimigo quer é te diminuir. É fazer com que você se sinta inferior. É fazer com que você se sinta menor. Mas Deus vai te usar do jeitinho que você é. Da forma que você é. Lembre-se das vitórias passadas. Irmãos, às vezes estamos enfrentando situações na nossa vida que, se a gente fosse parar para pensar de verdade, você ia olhar e ia perceber que você enfrentou às vezes coisas muito piores lá atrás. Mas o problema do presente faz você acreditar que esse problema é maior. E Davi, ele faz justamente esse exercício. Ele traz à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele olha para trás, não com saudosismo, não com pesar, mas ele olha para trás para buscar forças e esperança. Ele olha lá para o urso, ele olha lá para o leão, ele olha que lá atrás ele enfrentou problemas muito grandes, mas que Deus esteve com ele e Deus deu vitória. Olhe para trás e veja o que você já enfrentou. E entenda que o que você está enfrentando hoje, você também vai vencer. Entenda que assim como você venceu lá atrás no passado, você também vai vencer hoje essa adversidade. Ele sabia que o Deus que o sustentou ontem iria continuar sustentando ele hoje. O gigante cresce quando olhamos para ele, mas diminui quando olhamos para Deus. Davi não comparou sua força com a força de Golias. Ele comparou Golias com Deus. Não foi pela força dele, mas porque ele sabia quem estava lutando com ele. Às vezes você pode se sentir pequeno diante da adversidade, mas entenda que você tem um Deus que luta com você. Você e Deus é maioria. O terceiro gigante, o fim. João 11 nos conta uma história muito conhecida.
a história da morte de Lázaro. Marta e Maria enviaram um recado: Senhor, aquele que tu amas, ele está enfermo. Mas Jesus não veio imediatamente, e Lázaro morreu. O gigante agora não era mais uma enfermidade. O gigante agora era a morte. E a morte significava o fim, o encerramento daquela história. A sensação de que Deus chegou tarde demais. Marta pensou: se Jesus tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E às vezes tem pessoas aqui que talvez estejam com essa frase no coração: se Jesus tivesse agido, se Jesus tivesse aberto aquela porta, se Jesus tivesse respondido aquela minha oração. Mas Jesus nunca perde o controle da história. Ele chega diante daquele túmulo e ele faz uma pergunta que muda tudo. Vocês creem? Você crê? Cutuca seu irmão aí, você crê? Porque o problema nunca foi o tamanho da pedra, sempre foi o tamanho da fé. Marta e Maria tinham uma expectativa: Jesus viria, curaria e tudo terminaria bem. Mas Deus não fez da forma que elas imaginavam. Esse é um dos gigantes mais difíceis de nós vencermos: a decepção. Porque a decepção não nasce da ausência da fé, ela nasce das expectativas frustradas. Aquelas mulheres, diante daquele cenário da morte, do fim, era assim que elas estavam: decepcionadas, frustradas. E às vezes pode ter pessoas aqui hoje que também estão, muitas vezes, vivendo esse dilema dentro do seu coração. Às vezes sentindo-se frustrado, às vezes sentindo decepcionado, falando: Deus, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Deus, por que você está demorando tanto? Deus, por que eu não vejo esse cenário mudar na minha vida? Deus, por que essa luta? Marta precisou aprender, querido, que Deus não estava atrasado. Ele simplesmente estava preparando algo muito maior. O posicionamento dela, sabe qual foi? Continuar perto de Jesus, mesmo sem entender nada. E às vezes é isso que você precisa fazer. Continua perto de Jesus. Não se afasta dele não, porque às vezes quando a gente está decepcionado, às vezes a gente quer se afastar de Jesus. Às vezes a gente faz como um menino birrado, fazendo birra e fala: não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia. Do que adianta eu orar tanto? Do que adianta eu ler tanta Bíblia? Do que adianta eu insistir? A situação não muda, a situação está igual. Mesmo decepcionada, aquelas mulheres continuaram perto de Jesus. A maturidade espiritual começa, querido, quando confiamos em Deus sem exigir explicações. Jesus não precisa te explicar nada. Jesus não precisa te dizer nada. Ele não precisa explicar para você o que está acontecendo. Você só precisa confiar. Você só precisa acreditar. Quando Deus decide agir, nem a morte tem autoridade para impedir o cumprimento dos propósitos. O túmulo não foi o fim de Lázaro. E aquilo que você pensa que é o fim da sua história, pode ser exatamente o lugar onde Deus manifestará a sua glória da forma mais extraordinária. Aquilo que parecia o fim,
pode ser o começo de algo extraordinário na sua vida. O quarto gigante, a tempestade. No texto de Mateus, nós vamos ver uma passagem também muito conhecida, que é a passagem aonde Jesus manda os discípulos irem adiante, e quando eles estão ali no meio do mar da Galileia, vem uma grande tempestade sobre eles, ventos fortes, ondas gigantes, que balançavam o barco deles e faziam eles acreditar que eles iam a pique. E de repente, no meio daquela tempestade, aparece um homem andando sobre as águas. Eles olham e acreditam que era um fantasma, porque é assim, irmãos. Lembra que eu falei do gigante? Quanto mais você olha para o gigante, parece que ele é maior. Quanto mais você olha para a tempestade, quanto mais você olha para o problema, aí que parece que essa tempestade vai te destruir, vai te afundar. E aí você começa a ver coisas. Você começa a ver fantasmas. Esse era o cenário que aqueles homens estavam vivendo. Os discípulos estavam ali no meio da tempestade, vento forte, ondas, escuridão, medo, incerteza, tudo estava fora do controle. Isso aqui é a morte para quem gosta de ser controlador. Quando ele sente que perdeu o controle de tudo. Quando ele sente que o controle fugiu das mãos. Quando ele sente que não tem mais nada que ele pode fazer. Porque tudo que podia ser feito humanamente já foi feito. Agora não tem mais nada para ser feito. É só confiar. Se você ainda não passou por isso, eu quero te dizer que você vai passar. Porque esse é um dos maiores exercícios que Deus faz comigo e com você, para que nós possamos aprender a confiar e descansar em Deus. Sabe quando você já fez tudo? Todos os recursos que você tinha, você já usou? Sabe quando todas as estratégias que podia ter, você já fez? E a coisa não muda? É essa situação. E a tempestade continua. A tempestade continua. O desafio de Pedro. Porque quando eles veem que é Jesus, Pedro, ele tem uma atitude extremamente ousada. Irmãos, entenda uma coisa. Deus ama pessoas ousadas. Deus ama. Você vai ver em várias passagens da Bíblia. Jesus sempre surpreendido quando alguém fazia algo ousado. Quando alguém demonstrava uma fé intransponível. Quando alguém realmente desafiava a lógica para viver o sobrenatural. Jesus amava isso. E Pedro, com ousadia, ele fala: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Olha que ousado. Ele viu Jesus surfando ali e ele quis surfar também. Ele viu Jesus andando sobre as águas e falou: também quero isso aí. Gostei. Quero viver isso daí. Então o maior desafio de Pedro não era só sair do barco. O maior desafio de Pedro era manter os olhos em Jesus. Enquanto olhava para Cristo, ele caminhava sobre aquilo que deveria afundá-lo. Mas quando olhou para as circunstâncias, Pedro começou a afundar. Diante da tempestade, meu irmão, esse é o maior desafio nosso. É ao invés de olhar para Jesus, olhar para as circunstâncias. Pedro nos ensina que milagres acontecem fora do barco. Sabe por quê? O barco significa segurança,
conforto e previsibilidade. Mas o sobrenatural acontece fora do barco. Pedro só viveu o impossível porque teve coragem de sair. O que Deus tem pedido para você que você não tem tido coragem de fazer? O que Deus tem exigido de você que você até agora não fez ainda? O que Deus tem pedido para você fazer, se lançar, que você ainda não fez? Entenda uma coisa, querido, porque aquilo que ocupa a nossa atenção, ocupa também a nossa fé. Se você é do tipo que só quer viver aquilo que você tem segurança, aquilo que é onde você só tem apoio natural, e você não quer soltar o teu apoio natural, aquilo que você tem controle, aquilo que você pode segurar, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Você nunca vai viver o além. Você nunca vai experimentar o impossível. Entenda que para você ter algo novo, você precisa abrir mão do velho. Entenda que para você receber algo, você vai ter que abrir mão de algo. E às vezes a gente quer ficar só no apoio natural, naquilo que você confia, naquilo que você acredita, naquilo que você tem segurança. E Jesus muitas vezes está dizendo: sai do barco, sai do barco, sai do barco, sai, confia, acredita. É assim que você vai viver o sobrenatural. A fé não é ausência de medo. A fé é continuar caminhando mesmo quando o vento continua soprando. Não é sobre a força da tempestade, é sobre a presença de Jesus dentro dela com você. O gigante é vencido primeiro no coração, querido. É no coração que ele é vencido. Depois nas circunstâncias. Você vence primeiro na mente. Você vence depois nas suas emoções. Para aquilo se tornar real. É assim que você vence. Antes de Deus derrubar o gigante que está diante de você, Ele trabalha no seu posicionamento, naquilo que está no seu coração. Cada personagem enfrentou um gigante diferente. Abraão venceu a espera. Davi venceu o impossível. Marta venceu a desesperança. Pedro venceu o medo. Qual é o gigante que você precisa vencer hoje? Qual é o gigante que tem roubado as suas forças, que tem te paralisado? Qual é o gigante que tem feito você, muitas vezes, estremecer diante das circunstâncias? Qual é o gigante? Entenda que todas essas pessoas, elas tinham algo em comum. Nenhum deles venceu sozinho. Todos venceram porque Deus estava presente. Quantos acreditam que Deus está presente com você? Você com Deus é maioria. Se Deus está com você, você não precisa temer o gigante. O gigante parecia grande, mas Deus sempre foi maior. Talvez hoje você tenha chegado aqui enfrentando também um gigante na sua vida. Uma promessa que não aconteceu, uma enfermidade, uma perda, uma luta que ninguém conhece. Mas Deus mandou eu te dizer hoje: o gigante que você está vendo não é maior do que o Deus que está com você. A espera não é maior. A tempestade não é maior. A morte não é maior. O medo também não é maior. A impossibilidade
também não é maior. Porque o mesmo Deus que sustentou Abraão, que fortaleceu Davi, que ressuscitou Lázaro e segurou Pedro, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Se coloque de pé. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória. Se eu fosse você, eu comemorava, porque é o mesmo Deus que esteve com essas pessoas nos momentos mais difíceis da vida delas. É o mesmo Deus que está com você nessa adversidade. Há algo demasiadamente difícil para Deus? Há algo que é impossível para Deus? Não, não há. Quando Deus entra na batalha, gigantes deixam de ser sentenças e passam a ser testemunhos. Você não será conhecido pelo gigante que enfrentou. Você será conhecido pelo Deus que te fez vencer esse gigante. E aquilo que hoje parece um gigante, amanhã será a prova de que Deus continua sendo fiel. Querida, eu não sei o que você está passando. Só você sabe o que você tem enfrentado. Só você sabe o que você tem passado. Só Deus contempla os dias em que a angústia vem muito forte no teu coração. Só você sabe quando o desânimo tenta te abater. Só você sabe o que você tem enfrentado quando você olha e a conta não fecha. Só você sabe quando você tem que enfrentar uma dor que ninguém conhece. Só você sabe. Deus conhece a tua dor. Deus conhece o que você tem enfrentado e o que você tem passado. E Deus me trouxe aqui hoje com esta palavra, para que você saia daqui hoje renovado, fortalecido, para que você saia daqui hoje crendo que o seu Deus é sempre maior do que o problema que você está enfrentando, para que você acredite que você não está sozinho nessa luta. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que pode transformar aquilo que é impossível para você em possibilidade. E hoje o Senhor está aqui para te renovar, para te fortalecer, para te dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Esse gigante não é o fim. Esse gigante não é o final da tua história. Porque o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na sua vida. O que Ele declarou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Não importa o que você está enfrentando, não importa o tamanho do problema, mas Deus pode mudar a sua circunstância hoje. E como ato de fé, diante de tudo aquilo que foi ministrado hoje, eu te convido a andar sobre as águas. Eu te convido a andar sobre o impossível daquilo que você está enfrentando. Eu te convido a sair do seu lugar como ato de fé,